a educação estatal funciona perfeitamente para aquilo que é o seu objetivo, só que o seu objetivo não é aquilo que você imagina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por Salander. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ao contrário do mantra que nos é sempre repetido, o sistema estatal de educação funciona muito bem. Para aquilo que foi criado, ele funciona de maneira impecável. Isso lhe parece surpreendente? Pois é, isso é mais uma prova de que o sistema funciona muito bem. Vamos procurar entendê-lo. Você já parou para se perguntar quais características definem nosso sistema educacional? Você já se questionou sobre o que realmente é cobrado dos alunos? Você já buscou informações sobre quando, onde e por que esse sistema foi criado? Bom, vejamos. Como você descreveria nosso sistema educacional? Vamos lá! Ele é centralizado. Há o Ministério da Educação, que controla todos os aspectos do que é ensinado nas escolas. E ele é obrigatório. Os pais são forçados a matricular seus filhos em uma escola ou são acusados de abandono intelectual. Nas classes, os alunos todos têm mais ou menos a mesma idade e veem um conteúdo pré-definido. As cadeiras ficam todas umas atrás das outras, arranjadas em fileiras. Os alunos são obrigados a ficar ali, quietinhos, enquanto o professor fica falando. Para entender de onde vem isso, precisamos ir para a Prússia e voltar um pouco no tempo. A Prússia é uma região europeia que compreende o que hoje é o norte da Alemanha e da Polônia. Em 1525, formou-se ali um estado cuja capital era Königsberg. Em 1701, esse estado se transformou no Reino da Prússia e sua capital foi transferida para Berlim. O Reino da Prússia foi a força motriz da unificação alemã e passou a moldar de forma decisiva o que seria a história da Alemanha. Os governantes prussianos pertenciam à Casa dos Hohenzollern, uma dinastia real que produziu vários príncipes, reis e imperadores. Um dos membros dessa casa era Frederico II, mais conhecido como Frederico o Grande. Frederico o Grande governou o Reino da Prússia entre 1740 e 1786, o mais longo reinado de um Hohenzollern. Durante esse período, ele patrocinou artistas e intelectuais, reorganizou o exército prussiano, obteve várias conquistas militares e venceu a chamada Guerra dos 7 Anos. E o que foi essa Guerra dos 7 Anos? Em 1748, Frederico capturou a Silésia, uma próspera província que pertencia à Áustria. Maria Teresa, a imperatriz austríaca, formou uma aliança para tentar recuperar a província. Assim, em 1756, começou essa guerra, com um lado liderado pela Prússia e o outro por uma coalizão franco-austríaca. Embora as tropas prussianas fossem mais numerosas, mais treinadas e mais bem armadas do que as de seus adversários, elas perderam várias batalhas de forma humilhante. Parecia que muitos soldados prussianos se recusavam a lutar até a morte pelo rei deles. Para esses soldados, com razão, era mais importante se preocuparem consigo e com suas famílias do que se sacrificarem em uma estúpida guerra de conquista. Isso era um problema para Frederico. Como assim? Como soldados fogem de tiros para preservar as próprias vidas ao invés de se sacrificarem pelas necessidades do Estado? Algo precisava ser feito. Artistas e intelectuais, sempre ávidos por uma boquinha, não hesitaram em defender o rei. Para eles, o problema era a natureza individualista da população, que não se preocupava com o coletivo, com o bem maior. Como incutir esse ideal coletivista no rebanho? Sim, começando desde cedo, enquanto ainda bezerrinhos e não dando nenhuma oportunidade para escaparem do curral. Dessa forma, após o fim da Guerra dos 7 Anos, em 1763, Frederico o Grande publicou um decreto regulando o sistema de ensino. Isso ficou conhecido como o Sistema Educacional Prussiano e em poucas gerações mudou o mundo. Até então, a educação era bastante descentralizada, sem obrigatoriedade, sem um único currículo e sem turmas com idades pré-estabelecidas. Porém, o decreto de Frederico o Grande estabelecia um sistema compulsório de educação primária financiado por impostos. O sistema era chamado de Volksschule, ou Escola Popular em alemão. Ele consistia em um ensino primário obrigatório com 8 anos de duração, em que os bezerrinhos ingressavam com apenas 5 anos. Nele, os alunos de uma determinada turma tinham todos a mesma idade e viam um conteúdo determinado previamente pelos especialistas. Depois disso, havia
havia um outro ciclo nos mesmos moldes, mas com 3 anos de duração, chamado de Realschule, ou Escola Real, que os preparava para a universidade. Ainda depois da Realschule, havia um exame nacional único, o Abitur, que avaliava o desempenho do aluno no ensino secundário e permitia o ingresso na universidade. Tal exame possibilitava que o governo controlasse quem faria o ensino superior. No comecinho do século XIX, durante as guerras napoleônicas, entre a Prússia e a França, esse sistema foi aperfeiçoado e o grau de controle estatal sobre a educação aumentou ainda mais. O sistema educacional prussiano fornecia educação pública, gratuita e de qualidade, piso salarial, treinamento e registro profissional para professores, financiamento para a construção de escolas, currículo pré-determinado para cada série, supervisão do que era ensinado em classe e instrução secular. Notem que, com pouquíssimas modificações, esse é exatamente o mesmo sistema que usamos atualmente. Temos hoje o ensino fundamental nos mesmos moldes da Volksschule, o ensino médio nos mesmos moldes da Realschule e um exame nacional do ensino médio igual ao Abitur, tudo controlado pelo Estado. Tal como acontece hoje, o discurso era de que esse sistema oferecia uma educação de qualidade à população. Parece lindo, mas de boas intenções o inferno tá cheio, não é? Na verdade, esse sistema fazia com que periodicamente saíssem das escolas pelotões de cidadãos mais ou menos com a mesma mentalidade, devidamente obedientes, disciplinados e dispostos a se sacrificarem pelo rei, e literalmente pelotões. O seu objetivo era formar soldados de ambos os sexos, quaisquer que fossem os setores da sociedade em que passassem a atuar. Tendo sido doutrinados por anos, eles raramente questionavam o sistema político vigente. E não por acaso, o Império Prussiano se expandiu após a adoção desse sistema. A partir de 1864, houve uma série de vitórias prussianas sobre os franceses. Em 1866, após uma clamorosa vitória em Königgrätz, Albrecht von Roon, ministro prussiano da guerra, declarou: a Batalha de Königgrätz foi decidida pelo professor primário prussiano. Também não por acaso, no final do século XIX, houve as guerras de unificação da Alemanha e a formação do Reich alemão, que desembocou nas 2 guerras mundiais. Obviamente, o sistema educacional prussiano não foi o único fator, mas foi algo essencial nesse processo. O sucesso desse sistema foi tão contundente que os outros países passaram a adotá-lo. No século XIX, a maioria dos demais países europeus já o havia implementado. No início do século XX, a maioria dos países na América também já havia adotado esse sistema. Aqui no Brasil, ele começou a ser implementado já no final do período imperial. Atualmente, quase todos os países seguem o modelo prussiano. Dada a sua extrema eficiência, isso não é de se espantar. É um sistema diabolicamente brilhante, em que os políticos decidem o que vão estudar os seus súditos, hoje chamados eufemisticamente de eleitores. Você aprendeu algo sobre a história desse sistema na escola? Claro que não. É fundamental manter os bezerrinhos ignorantes do que está por trás dele. Da mesma forma, você não aprendeu o que é uma moeda fiduciária, como funciona o sistema de reservas fracionárias, para que serve o Banco Central, que a democracia é o Deus que falhou, que imposto é roubo e assim por diante. Melhor ficar assistindo às aulas entediantes, estudando matérias inúteis, decorando fatos que nunca vai usar na vida, sendo ensinado que sem o Estado cairíamos na barbárie e que tudo é culpa do capitalismo malvadão. Não é verdade? O sistema de educação estatal, baseado no modelo prussiano do século XVIII, trata os alunos como meros instrumentos de manipulação a serem moldados para servir ao Deus Estado. E note que o fato de uma escola ser privada faz pouquíssima diferença. Mesmo nesse caso, ela precisará seguir a base curricular nacional, determinada previamente por tecnocratas estatais, estará subordinada ao Ministério da Educação, terá em seu quadro professores que passaram pelo mesmo sistema e procurará formar alunos que tenham um bom desempenho no exame nacional. Você já se perguntou por que o ensino domiciliar é tão combatido pelas máfias estatais? Porque para elas é fundamental manter o controle absoluto sobre a educação. Hoje vemos a eficiência de tal modelo.
quando cidadãos questionam algo, raramente vão ao cerne do problema. Normalmente o fazem de forma superficial. Por exemplo, quando senhores bovinos gadosos brigam entre si por esta ou aquela facção criminosa, também chamadas de partidos políticos, estão apenas brigando para decidir por quem vão ser chicoteados pelos próximos 4 anos. Eles jamais questionam o porquê de serem chicoteados. Portanto, para o objetivo para o qual foi criado, o sistema funciona perfeitamente. Ele é muito bom para doutrinar, incutir passividade e induzir obediência. Porém, para o aprendizado, para o desenvolvimento do senso crítico, para o fomento de pensamento independente e para a busca de soluções para problemas reais, esse sistema é muito ruim. Procure escapar dele de todas as maneiras possíveis. Se puder, eduque-se em casa. Considere aprender habilidades que não dependam da educação formal. Procure cursos disponíveis eletronicamente. Hoje em dia, finalmente temos como escapada pseudoeducação estatal. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!